Olá, meus amados, tudo bem? Que a perfeita paz e a maravilhosa graça esteja com você. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho a plena convicção no meu coração, que esta palavra trará clareza ao seu coração. Eu tenho certeza que você terá agora uma percepção maior relacionado à vida espiritual. E o tema que eu gostaria de abordar aqui hoje é: cuidado, uma cobra quer entrar no seu jardim. Eu gostaria que você desse atenção a essa palavra de hoje, porque infelizmente nem todos, nem todo aquele que conhece a palavra, que é um crente em Jesus Cristo, conhece e tem esse entendimento desta cobra que quer invadir o seu jardim. Quer não, ela vai acabar entrando sim no seu jardim. Ela entra tanto no meu jardim quanto no seu. Mas você vai entender do que eu estou falando, ok? Eu só peço que você, a partir de agora, se você já é inscrito aqui no canal, amém, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar um comentário, que quanto mais você curte o vídeo, comenta no vídeo, compartilha, o YouTube, que é um algoritmo, ele vai entender que esse conteúdo é relevante, e então ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Por isso que é importante você curtir, comentar e compartilhar, tá bom, gente? Não esqueça disso. E se você talvez ainda não é um inscrito, talvez você caiu aqui até de paraquedas, estava aí procurando uma palavra e acabou chegando aqui. Então, faça isso agora, inscreva-se aqui no canal, tem aqui o botãozinho inscreva-se e ative as notificações. Clique aqui no sininho e coloca todas. E aí todo vídeo que eu subir aqui nesse canal, você vai ser um dos primeiros a ser avisado, a comunicado, tá bom? Então, vamos a esta mensagem de hoje, que eu tenho certeza que será uma bênção para você. Muito bem, é maravilhoso poder compartilhar com você a palavra de Deus. E eu quero falar para você que esse tema ele é muito poderoso, é uma revelação muito poderosa. Por quê? Porque, acredite no que eu vou lhe falar, quando eu me refiro ao jardim, eu estou dizendo a vida de um crente na presença de Deus. Porque o jardim, ele aponta para a vida do homem na presença de Deus. Perceba que Adão e Eva, eles estavam ali no jardim, no jardim do Éden, e esse jardim, o que ele tinha de tão especial? Não era tudo de bonito e belo que existia, que foi criado por Deus, não. O mais importante, o mais precioso ali, era a presença de Deus. Era a presença de Deus que gerava vida. Tanto é que Deus colocou ali no jardim a árvore da vida. E na viração do dia, Deus falava com o homem. Isso é maravilhoso. Não há nada mais precioso do que você ter a presença de Deus. Então, quando eu falar de jardim, eu estou falando de pessoas que estão na presença de Deus. Acredite, a partir do momento em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você então passou a entrar no jardim de Deus, que é o quê? Na presença completa, real, plena de Deus. Esse é o jardim que todo crente está. E nesse jardim, Satanás está proibido de entrar. Aleluia. Acredite, o diabo não pode entrar no seu jardim. Por quê? Porque ele é guardado pela presença de Deus. Essa história de que o diabo ele vai tocar em você, entrar na sua vida, a inveja. Bom, eu ouvi da boca de uns irmãos amados em Cristo,
algo assim que eu achei, para mim, foi impactante. Olha que eu tenho experiência nessa atmosfera espiritual, relacionada à libertação, enfim, nessa batalha espiritual, nesse mundo espiritual, tenho muita experiência com Deus. E eu ouvi da boca desse irmão precioso, que ele falou algo que me impactou, que foi tão forte que eu falei, gente, como que o que a falta do conhecimento faz ou leva uma pessoa a viver uma vida derrotada, né? Uma vida oprimida, uma vida triste, uma vida com base no medo, na insegurança. Isso não é real, não é verdade na sua vida. Acredite, eu quero que você declare isso pela sua fé. Diga, eu estou dentro do jardim de Deus. Uma vez que você está no jardim, o diabo, ele já está proibido de entrar. Lembre-se, eu vou mostrar na palavra, que ele foi expulso, então ele não pode entrar. Né? Não pode. E esse irmão falou assim, olha, uma pessoa, um pastor de uma determinada igreja a qual eu fiz, né? Eu participei de alguns cultos lá, eu falei para ele o que eu estava passando, os meus problemas espirituais, né, com a minha mãe e tal. E aí esse pastor falou assim, olha, é o seguinte, você não pode expulsar o demônio. Que essa irmã, cheia de fé, cheia do Espírito Santo, ela falou, não, peraí, eu conheço a palavra, eu tenho fé, então eu creio que eu posso expulsar o demônio em nome de Jesus. E ela falou para ele, não, eu posso expulsar, eu posso colocar a mão na minha mãe e orar e crer que o poder de Deus, ele vai agir, né? E aí esse pastor falou assim, não pode. Se você colocar a mão nela, o demônio vai passar para você. Olha que absurdo isso. Isso nem bíblico, nem respaldo bíblico tem. Não existe, isso é antibíblico. Preste atenção, preste atenção. O diabo não pode entrar na sua vida. Por quê? Porque a sua vida se tornou o jardim de Deus. Entende isso? Onde ele habita nesse jardim que é a sua vida, ele está na sua vida. A presença de Deus é a sua força, é o poder que guarda esse jardim. O diabo não pode entrar. Deixa eu mostrar para você aqui. Primeiro eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 3, no versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui até o deixa eu ver aqui, até o 4, né? Acho que eu vou ler até o versículo 4 com vocês. Eu quero que você acompanhe aí na tela, tá bom? Acompanhe na tela esse versículo. Olha só o que está escrito. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente, né? É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Olha que situação, né, terrível que Eva enfrentou no jardim. Primeira coisa que nós temos que observar aqui é a questão seguinte. Lembre-se que o diabo, ele havia sido expulso do céu. E aí Deus foi, né, já tinha feito o homem, criou um jardim, colocou o homem ali no jardim. Então o diabo já não podia entrar no jardim. E o que está escrito aqui? Ó? Deixa eu ler para vocês. Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9. Acompanha aí na tela. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro.
Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então eu quero que você grave a seguinte palavra, né? Ou as seguintes palavras. O grande dragão foi excluído para sempre. Ele foi excluído. Ele não podia entrar no jardim. Aí muitos acabam cometendo o grande equívoco de pensar o seguinte: espera aí, mas o diabo entrou no jardim, porque ele falou com Eva. Não, aí que você está equivocado, porque o diabo não pode entrar no jardim, ele foi excluído. Só pode ficar no jardim quem Deus autoriza. Só estava autorizado Adão, Eva e os animais. E a presença de Deus, obviamente. E o diabo, ele não podia. Então, para você entender, teríamos que fazer aqui uma breve aula de antropologia, né, para nós voltarmos um pouquinho na criação, para você entender como que era, né? Então, preste atenção. No céu, os animais falam. O cachorro, o cavalo, o boi, o jumento, o gato, todos os animais. É normal, era comum Adão e Eva falar com os animais e os animais falarem com eles. E a prova disso é que hoje tem um animal que fala quase que fluentemente, né? O idioma que ensinarem ele, que é o papagaio. Né? Outros animais também, existem outros animais que também falam. Mas por quê? Por que hoje um papagaio, ele começa a falar, começa a falar assim normalmente, como uma pessoa? Porque na verdade todo animal tinha recebido o dom de falar. Como homem, conversava, normal. Mas depois foi passando o tempo, foi passando gerações, foi desativado esse dom nos animais. E quando eu chego no papagaio, por exemplo, falo com ele, começo, o que eu estou fazendo ensinando ele? Na verdade eu estou ativando um dom que Deus deu para os animais, que é falar. Entendeu? Outra prova que os animais falavam com Adão e Adão e Eva falavam com os animais. Quando Deus, ele ativou na memória, na mente de uma jumenta de Balaão, ele ativou o dom que ela já tinha de quê? De falar. Então, quando Deus ativou aquele dom de falar, a jumenta abriu a boca e falou como qualquer homem falou com Balaão. E Balaão conversou com a jumenta ainda. Então isso é uma prova fortíssima de que os animais falavam. Por que eu estou contando essa história rápida para você? Para você entender o que aconteceu. O diabo não podia entrar no jardim. Mas, veja só, existiam vários animais no jardim. Só que existiam alguns animais que Deus colocou ali no campo, chamadas as feras do campo, como o escorpião, as serpentes venenosas e outros répteis. E a cobra estava lá no campo. Ela não ficava dentro do jardim. Mas como animal, ela entrava e saía do jardim. Mas o habitat dela era o campo, fora do jardim. Como o diabo tinha sido excluído para sempre, ele estava fora, não podia entrar, se ele entrasse, ele ia ser fuzilado no fogo santo de Deus, ele então convenceu a cobra. Ele convenceu a cobra para essa cobra falar com Eva. E como era já normal, né, Eva conversar com os animais, perceba que era tão normal que se fosse qualquer pessoa assustaria. Imagina, você está andando no jardim, você vê uma cobra ali enrolada num galho, olhando para você, e de repente aquela cobra, você espera o quê? No mínimo ela vai dar o bote, ou sei lá, pelo menos vai tentar assustar no máximo. Mas de repente a cobra fala com você como se fosse um homem natural, normal. Fala a verdade, você não assustaria? Claro que você assustaria. Porque nos dias de hoje não é comum uma cobra falar, mas naquele tempo era normal. E a prova é que Eva respondeu ela com a naturalidade. Com a naturalidade, porque era comum eles conversar com os animais. Então ela respondeu, você vê que Eva conversou com a serpente normalmente, como ela conversava com o leão, com um cavalo, com outros animais. E olha só o perigo aqui. Como Satanás não podia entrar no jardim, ele foi excluído. Presta atenção, diga agora comigo, pela sua fé, diga Satanás, diga o diabo e seus demônios, fala, foram excluídos da minha vida. Aleluia! Você crê nisso?
eles foram excluídos, ou seja, eles não podem entrar na tua vida, mas eles podem fazer com que uma cobra invada o seu jardim. Uma cobra entre no jardim, porque a cobra ela vai poder entrar. O diabo não, mas a cobra entra. Então o diabo ele precisa fazer o quê? Para atacar você, precisa falar com você, para encher o seu coração de maldade, tristeza e enfraquecer a sua fé. Então, como ele não pode entrar no jardim, ele vai mandar a cobra entrar no jardim. Então, por isso que o tema é cuidado. Uma cobra pode entrar no seu jardim. Isso é se já não entrou. Veja, a cobra, ela foi convencida pelo diabo, e o diabo então convenceu ela a entrar lá e falar com a Eva, dar um recado para Eva, que era um recado de quem? Do diabo. Então a cobra virou uma mensageira de Satanás. Então a cobra em si não era o diabo, como muitos pregadores falam aí. A cobra não era o diabo, a cobra foi usada pelo diabo, a cobra foi manipulada por Satanás. E a cobra, ela só reproduziu o que o diabo passou para ela, só isso. Ela só passou a mensagem para Eva, entendeu? Era isso que o diabo queria. O diabo só precisa falar alguns minutos na sua mente para sujar o seu coração. Preste atenção. Então o diabo, ele convenceu, a cobra entrou, viu Eva ali passeando no jardim, como era costume, Eva conversando, falando com os animais, passeando, né? Normal, viu a serpente começou a conversar com ela, puxou o assunto, começaram a conversar. Só que de repente a cobra falou coisas que o diabo lançou. Qual que era a semente do diabo? Dúvida. Né? Você vai ser como Deus, mas ela já era a imagem de Deus. Né? E o diabo começou a fazer a cabeça de Eva e levou os dois a cometerem pecado contra Deus, como você já sabe que aconteceu. Olha o perigo. Você vê que o diabo começou a fazer Eva a duvidar de certas coisas que Deus havia falado. Começou a desagradar com o próprio jardim, de estar ali, algo tão maravilhoso, e ela foi perdendo o prazer daquilo. E o que acontece? Preste bastante atenção para me terminar aqui. Quando as palavras de Satanás entrou no coração de Eva através da cobra no jardim, Eva então pecou contra Deus. E a Bíblia fala que pecado, a palavra pecado no original significa errar o alvo. Errar o alvo. Fracassar. O alvo era o quê? Permanecer no jardim na presença de Deus. E ali você receberá tudo o que você precisa. Mas quando eu erro o alvo, é quando eu saio dessa direção. E olha, o diabo tem enviado muitas cobras para entrar no seu jardim. Aquela pessoa que entra lá na sua sala, na sala da tua casa, para falar um monte de coisa absurda para escandalizar o seu coração, quer falar mal do seu pastor, quer falar mal da igreja, quer falar mal de tudo. Ela quer lançar sementes do inferno no seu coração. Ela quer colocar dúvidas no seu coração relacionado ao seu chamado, relacionado à sua vida com Deus, relacionado aos sonhos de Deus na sua vida, relacionado aos planos de Deus. E ele vai começar a falar, olha, se fosse assim mesmo, por que a sua vida não muda nada? Não muda. Olha só, até hoje você não trocou de carro, até hoje sua vida não prospera, você não sai do lugar. Será que você não está errado? Será que você não está equivocado? Não. Abre os seus olhos. Se Deus tivesse na sua vida, por que sua vida está desse jeito? É só problema, luta, cadê as bênçãos? O que é isso? Isso é o diabo, é a cobra que invadiu o seu jardim e deu o recado do diabo para você. Então toma cuidado. Existem várias cobras que foram manipuladas pelo diabo, que vão entrar no seu jardim e vão dar o recado do diabo para você. E essa cobra vai se passar por amigo. Essa cobra, às vezes, ela vai ter um nome de irmão de igreja. É isso mesmo. Um irmão que vai, eu sou da igreja, tal, ou da mesma igreja, tal. É irmão. Então pronto. Mas tem que identificar se aquele irmão é ovelha ou é cobra. Entendeu? Você tem que ver se aquela pessoa é ovelha ou é cobra. A ovelha obedece à voz do seu pastor. A cobra, ela vai contra o pastor, que é Jesus. Ela vai te colocar contra o bom pastor. A ovelha nunca faz isso. A ovelha só segue a voz do seu pastor, que é Jesus.
Então você tem que identificar o que é cobra e o que é ovelha. Então tem muitas cobras entrando no seu jardim. Às vezes cobras que fazem parte da sua família, cobras que fazem parte do seu ciclo, né, da sua ciclo de amizade, da sua rede social de amizade. A cobra às vezes vai entrar lá no seu escritório do seu trabalho. A cobra vai sentar do lado do banco do passageiro do seu carro. Então toma cuidado. Uma cobra vai tentar entrar no seu jardim. Quando você perceber que alguém está tentando sujar o seu coração, desanimar o seu coração, você vai lembrar: olha aqui a cobra entrando no meu jardim, trazendo a mensagem de Satanás. Só que agora, em nome de Jesus, eu vou cortar esse assunto, não vou dar mais conversa para essa cobra, porque quanto mais eu ouço, mais sujo o meu coração vai ficando. Então toma cuidado, não ouça a cobra, ouça apenas a voz do Espírito Santo. Permaneça no jardim, amém? Lembre-se, o diabo não tem mais poder sobre você. Satanás não tem mais poder sobre você. Hoje, Deus, quando você entregou sua vida a Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador, Deus colocou você dentro de um jardim, que é a presença dele. Hoje você está dentro do jardim, aonde o diabo não entra, aonde macumba não pega, aonde inveja não tem poder, aonde nada que vem do inferno pode prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Você é a igreja do Senhor. A sua vida está dentro do jardim de Deus. Então creia, não ouça mais essas cobras que vira e mexe estão entrando e saindo do seu jardim, entrando no seu jardim, seja no trabalho, seja no Uber, seja num ônibus, seja em qualquer lugar, no avião. Acredite, essa cobra vai aonde você estiver, porque o jardim de Deus, você já está dentro do jardim, que é a presença de Deus. Entendeu? Então pensa assim: poxa, o diabo já foi excluído, ele não pode tocar e nem entrar na minha vida, mas ele pode convencer uma cobra a entrar no jardim, na minha vida, no meu caminho, e tentar encher o meu coração de coisas ruins. Senhor, em nome de Jesus, abra os meus olhos para que eu possa identificar e ter discernimento espiritual para entender o que é cobra e o que é ovelha. Assim, Senhor, quando eu ver que é cobra, eu expulso a cobra, eu calo a boca da cobra, oro por essa pessoa que está fazendo o papel de cobra, só que eu não vou dar mais ouvido para ela. Amém? Eu creio que essa palavra trouxe clareza ao seu coração, para que você não ouça mais o que vem da boca de uma cobra, porque o diabo vai tentar sempre lançar suas sementes no seu coração. Permaneça no jardim, porque dentro do jardim, na presença de Deus, você terá tudo, porque Deus é a sua provisão. Acredite, Deus não vai te dar provisão, Ele é a sua provisão. Deus não vai lhe dar paz, Ele é a sua paz. Ele não vai te prosperar, Ele é a sua prosperidade. Permaneça no jardim e desfrute dessa vida abundante. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo na presença de Deus.